pessoas que infelizmente vão se dobrar, que muitas delas vão se prostituir, que muitas delas vão negar Jesus, que muitas delas vão abandonar a fé. Lembra de tudo isso que nós estudamos? Eu preciso entender que o contexto de correção e do que Deus está escrevendo tem a ver com o seu povo, com a igreja, com os santos. Então, tudo que Deus está escrevendo aqui de instrução é para nós, é para a igreja, não são para os ímpios. Os ímpios vão sofrer com a ira de Deus porque eles não vão se arrepender, ok? Mas o ensino aqui da palavra não está sendo para o ímpio. Eu não canso de falar isso porque a gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita para ímpio. A Bíblia foi escrita para crente, para os filhos de Deus. É nós que precisamos aprender com o que Deus está falando aqui. Então, ele está nos alertando. E Deus está dizendo que a cidade de Jerusalém, ela está sendo comparada figuradamente nesse momento da história, nesse momento do tempo do fim, com Sodoma, por causa da prostituição e da imoralidade sexual e de toda a deturpação que está acontecendo na cidade santa, que deveria ser a cidade exemplo, que deveria ser a cidade matriz da santidade e do orgulho de Deus, de ser uma cidade segundo o coração de Deus, mas ela não foi, nem no passado, e Deus novamente está mostrando que nem nesse momento também Jerusalém não se tornou essa cidade que Deus gostaria que ela fosse. Então aqui primeiro ela é comparada com Sodoma. E aí depois ele cita outro exemplo. Deixa eu só terminar. E o que aconteceu sobre Sodoma, gente? Então qual foi o juízo de Deus sobre Sodoma? Destruição com fogo. Não foi isso? Enxofre e fogo. E todos os moradores de Sodoma, eles foram totalmente destruídos. Então, Deus está falando algo conosco aqui. Amém? Então, guarda aí no teu coração, porque tudo que está acontecendo através dos selos, através das trombetas, através das taças, tem a ver com esse lugar, principalmente, que é Jerusalém e Israel. Ok? Então guarda aí no teu coração, ele está sendo comparado com Sodoma. E aí haverá então essa destruição, assim como houve em Sodoma, por causa do juízo de Deus. E aí a gente entra mais um pouquinho e aí ele fala sobre o Egito. E aí, mais uma vez, a gente tem que voltar para ver então o que era o Egito nesse momento. O Egito nada mais é do que um lugar que escravizou os filhos de Deus. O Egito foi um lugar que tomou todas as riquezas da terra. O Egito era um lugar onde o seu faraó era tido como um deus. No Egito, Deus mostrou toda a sua ira, mostrou todos os seus sinais para libertar o seu povo dessa escravidão. Então, quando a gente olha para o Egito, a gente vê tudo isso, uma grande riqueza, né, também. O Egito era o palco de uma grande nação, de um lugar poderosíssimo. E do que nós estamos falando aqui em Apocalipse? Nesse momento aqui, nós estamos falando do anticristo, que é também que o faraó era a tipologia desse anticristo, nós já falamos sobre isso. Então, assim, a gente está vendo o mesmo cenário de poderio, do anticristo querer ser Deus, de querer estar no lugar de Deus, de querer ser adorado como Deus, de tantos deuses, né, sendo adorados na terra e dessa escravidão, vamos dizer assim, espiritual que está acontecendo com o povo de Deus, com Israel e com a igreja nesse momento. Então, a gente imagina que esse período de 7 anos, mas muito mais os 3 últimos anos, vai ser um período de muita opressão, de muita escravidão, de muito escárnio sobre os filhos de Deus. Então, a pressão que vai haver nesse tempo é justamente a mesma que nós tínhamos no tempo em que Deus levanta Moisés para libertar Israel e mostrar então todos os seus sinais e todos os seus prodígios e fazer com que Faraó entenda quem é Deus. Entendem o que está acontecendo de novo aqui? Mais uma vez, Deus vai mostrar quem é Deus. Através de todos os seus sinais, através de todas as pragas, através de todos os juízos, a ira,
de tudo que nós já lemos, tá? Não vou ficar entrando para não estar falando de novo o mesmo assunto. Mas percebem que tudo que nós já lemos até aqui, dos selos, das trombetas e das taças, vai estar se cumprindo. E essa cidade, então, que está sendo comparada aqui, que é Israel, que é Jerusalém, que está sendo comparada com Sodoma e Egito, é que está recebendo toda essa ira e todo esse juízo de Deus mais uma vez. Mas agora não é uma figura simplesmente, né? Lá ela era uma figura do que seriam os últimos dias. Aqui não. No que está acontecendo ali, agora em Jerusalém, em Israel, não é mais uma figura, mas é o pleno cumprimento de todas as profecias que Deus deu desde o Antigo Testamento, desde os primeiros profetas, ok? Aqui é o ápice, aqui é a totalidade do cumprimento disso. Então, como eu já falei, Deus começa pequeno lá, né? Com uma nação só, que é o Egito, e depois, na verdade, a coisa vai ficar grande. E aqui Deus já está trazendo juízo, principalmente a terra lá de Jerusalém e Israel, mas sobre toda a terra. O juízo de Deus agora está acontecendo sobre toda a terra, ok? Mas Israel vai ser comparado com a grande Babilônia. Nós vamos chegar lá depois. Eu nem quero entrar nesses pormenores agora, porque vai passar todas as férias aí e a gente só vai falar sobre isso em janeiro. Então não quero entrar nesses pormenores, mas vocês vão ver o quanto a palavra de Deus está trazendo Israel e Jerusalém como o palco de todo o cumprimento das profecias, mas toda a terra está sofrendo tanto com a parte ruim, que é o juízo de Deus, a ira de Deus, mas que também vão receber, né, essa graça dos santos serem então recolhidos e de Jesus vir e arrebatar a sua igreja e, né, todos os próximos acontecimentos começarem então a acontecer. Mas aqui o anticristo então se levanta contra essas testemunhas, guerreia contra elas, mata muitos, né, nesse momento aqui, e aí acontece o que o versículo 8 está falando. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Então, o palco é como se a gente... Não, vai fechar. Vai fechar? Então vamos sair aqui. 10 segundos, fecho e já abro de novo. Obrigada, Aninha. Obrigada, Aninha. Já ia comer bola. Ia fechar a aula na minha cara e na cara de vocês. Mas se o povo voltar, a gente já continua. Quantas pessoas tinham na aula quando eu fechei, gente? Alguém viu? 12. 12. Então tá faltando pouco. Tá chegando aí. 12. Obrigado, Roberto. Vamos continuar aqui então. O pessoal vai chegando, eu vou abrindo. Às vezes acontece o pessoal parar para ir ao banheiro ou
ou ir beber água e aí volta daqui um segundinho. Então, eu estava falando que o palco, né, o ápice, gente, dos acontecimentos, ou o foco principal é Jerusalém e Israel, né? O anticristo vai colocar o seu trono ali, Jesus vai voltar ali, as duas testemunhas então vão estar dando testemunho principalmente ali. Então a gente tem todo um principal lugar que é Jerusalém e Israel. Não há como negar, né, que nós vamos ter aquele lugar como palco principal. Então Jerusalém e Israel vai ser o palco principal da maior parte dos acontecimentos. Por quê? Porque toda a origem é dali também. Então, Jesus vai voltar de onde ele saiu. Então, lembra a passagem que a gente leu lá de Atos, né? Que os discípulos estão vendo Jesus sendo levantado aos céus, né? Numa nuvem. E aí, lembra que eu falei para vocês que o anjo diz assim: por que vocês estão olhando para esse Jesus que está, né, nesse momento sendo elevado aos céus? Pois ele voltará da mesma forma que ele está subindo. Então, esse versículo ele é totalmente profético. Os anjos estão dizendo que da mesma forma com que Jesus foi elevado aos céus numa nuvem, ele também vai voltar numa nuvem. Então, o mesmo acontecimento do livro de Atos vai acontecer em Apocalipse, na volta de Cristo. Então, o mesmo Jesus que subiu aos céus totalmente glorioso, né? Ressuscitado, com corpo glorificado, tendo domínio, né, sobre todos os seus inimigos, é o mesmo que vai retornar agora com todo poder e grande glória para trazer justamente todo o cumprimento das profecias. Não mais aquele cordeiro mudo, né? Lembrando, Apocalipse está mostrando para nós Jesus, não mais aquele cordeiro, né? Quietinho, que não abriu a sua boca. Não, agora nós temos um rei soberano sobre toda a terra, que vai vir com grande poder e grande glória, né? Montado num cavalo branco sobre as nuvens, para vir guerrear e trazer juízo sobre os seus inimigos, para acabar com toda a maldade da terra e aniquilar todo o poder das trevas. Então, Apocalipse está nos mostrando que esse Cristo é quem vai voltar, e ele vai voltar no mesmo lugar, porque ele vai terminar aquilo que ele começou, né? No sentido de trazer esse julgamento, esse juízo sobre os inimigos de Deus e acabar com toda a maldade da terra e todo o pecado. Então, a gente tem esse palco principal que é Jerusalém e Israel. Então, por isso que está falando isso, porque esse é o ápice, né, do final dos tempos, é Jerusalém e Israel. Todo sinal, inclusive para a vinda de Cristo, para a volta de Cristo, é de lá que vem. Nós precisamos estar sempre com os olhos atentos para os acontecimentos em Jerusalém e Israel. Mas eu também digo para vocês assim, tenham muito cuidado, né, com as fake news hoje na internet. Tem muita gente aí falando de sinais que já estão acontecendo, e porque o terceiro templo está sendo construído, e porque Jesus está voltando. Muita calma, as pessoas são muito especuladoras, né? E elas ficam criando notícias para ter likes, para ter views, para serem compartilhados, né? Para ter visibilidade. E nós temos muita coisa ainda, queridos, para acontecer antes que Jesus volte, né? Tem muitas profecias ainda para se cumprirem, mas os nossos olhos têm que estar voltados sim para Jerusalém, para Israel. Então, nós como bons ouvintes e leitores da palavra de Deus e estudantes de escatologia, a gente precisa estar com os olhos voltados sim para Israel e para Jerusalém, tá bom? Então é lá que a coisa vai acontecer, e esse episódio aqui que João está vendo, que Jesus está descrevendo e que ele está tendo esse entendimento, acontece lá. Então diz assim no versículo 9: durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Os cadáveres de quem? Das testemunhas, né? Que foram vencidos ali pelo anticristo, pela besta, né? E não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os habitantes da terra.
Queridos, o que mais os ímpios vão desejar nesse tempo, os adoradores do anticristo, as pessoas que estiverem de acordo com o sistema do anticristo, que estiverem de acordo com o sistema desse mundo, que rejeitarem a palavra de Deus, o que eles mais vão desejar é justamente que esses profetas, que essas pessoas que vão estar se levantando para pedir, né, para que as pessoas se arrependam, pregar, né, o arrependimento, eles vão querer muito que essas pessoas verdadeiramente morram. Eu falo isso porque se vocês olharem para a leitura, principalmente dos livros, dos principais livros proféticos a respeito de escatologia, que é Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremias, eu cito aqui porque esses livros têm muita coisa. Você olha para esses livros e você vê o quanto esses profetas eles foram detestados pelos judeus da sua época, pelo povo de Israel da sua época. Porque os falsos profetas, porque os sacerdotes que estavam desviados, o povo de Israel que estava totalmente desviado da palavra de Deus, eles odiavam esses profetas porque eles estavam trazendo juízo, porque eles estavam trazendo palavras de juízo sobre a terra e eles não queriam isso. E os falsos profetas ali do Antigo Testamento e aqui no tempo do fim vai ser da mesma forma. Eles vão dizer assim: imagina, não vai acontecer nada disso não. Esses profetas estão falando coisas que não vai acontecer, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi em Sodoma, inclusive Gomorra, onde os anjos tentaram alertar as pessoas a respeito do juízo. Então, assim, a gente sabe, queridos, que a maior alegria do ímpio vai ser, então, exterminar os santos. A maior alegria do anticristo vai ser matar os santos. Por quê? Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus, a palavra de juízo que Deus vai trazer. Eles não querem se arrepender, eles não querem mudar de vida. E isso a gente vê já nos dias de hoje. Imagina no tempo do fim, onde as coisas realmente vão estar muito mais estreitas, onde o anticristo vai estar reinando literalmente, e a política dele vai ser assim: ou você me segue, ou você me adora, ou você vai ser morto, ou você não vai ter a oportunidade de comprar e nem de vender, de fazer negócios, você não vai ter direitos a entrar e sair de muitos lugares. Então, queridos, vamos olhar de forma mais ampla o cenário e aí entender o que está acontecendo. O anticristo, ele vai estar literalmente dominando sobre a terra. Satanás vai ter o domínio de todos os reinos dessa terra. Então, ele vai estar reinando sobre todos os reinos. Então, assim, é a lei dele que vai se valer. Então, as pessoas que estão de acordo com esse sistema estão adorando a besta, adorando o anticristo, adorando o falso profeta, eles não vão querer ouvir. Então, matar essas testemunhas, matar esses profetas de Deus desse tempo, vai ser o regozijo desse povo, vai ser a alegria desse povo. E por isso que a palavra está dizendo isso, que quando a besta que emerge a besta que vem do abismo ataca, guerreia e mata esses profetas, então o povo se alegra. Olha o que eles fazem, né? Você vê, os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os habitantes da terra. Eles falam que falar da palavra de Deus, do arrependimento de Deus, é atormentar. Os ímpios, eles são atormentados por aqueles que pregam a verdade. Entendem o que está acontecendo? Então eles se alegram. E durante 3 dias e meio, a palavra de Deus diz que os corpos, os cadáveres dessas testemunhas que foram mortos ali pela besta, né? Que vem do abismo, vai ficar exposto. O que é esse exposto? Esse exposto nada mais é do que dizer assim: nós vencemos. E esses 3 dias e meio, na minha opinião, não falam exatamente de 3 dias e meio, mas de 3 anos e meio. Então é como se durante esse último, por isso que eu falei que esse período aqui para mim são os últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque esses 3 dias e meio não podem ser literais, mas sim os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio. Por quê? Porque durante esse tempo vai ser o tempo de maior perseguição aos santos. É onde realmente o anticristo vai se levantar contra
toda a palavra de Deus, todo aquele que se levantar para testemunhar de Jesus vai ser totalmente perseguido, principalmente em Jerusalém e Israel. Então, a gente sabe que essa profecia que João está escrevendo aqui para nós de 3 dias e meio, não fala de 3 dias e meio somente, mas de um período de 3 anos e meio, que é o último tempo, o tempo do fim, os últimos anos aí do reino do anticristo, onde os santos vão ser perseguidos, mortos, e os seus corpos vão ser deixados ao relento, não vai ter quem enterre, a palavra de Deus fala em outros versículos no Antigo Testamento, não tem quem enterre essas pessoas. Por quê? Porque os santos estão morrendo, os santos estão sendo perseguidos e os ímpios estão festejando a morte desses santos que estão morrendo. Então, é a alegria de uns e, infelizmente, a morte ali, né? O escárnio, a exposição, né, ao ridículo desses corpos mortos por todo lado pela besta. Então, a gente tem aqui um cenário de muita morte, um cenário de muito escândalo, um cenário de muita vergonha, né, aparente para os santos, porque eles estão sendo mortos pela perseguição do anticristo, pelo sistema, e sem piedade, eles vão ficar totalmente expostos durante esse tempo. Então, se é literal que esses corpos vão estar expostos e não enterrados, eu não sei. A profecia está dizendo de uma exposição no sentido de que não haverá quem lamente, quem chore, quem pranteie, quem faça o enterro por essas pessoas, porque a perseguição vai estar intensa. Quem é que vai ter coragem, né, de ir lá e reivindicar o corpo de alguém que é crente, que testemunhou de Jesus e que acabou sendo morto ali pelos seguidores do anticristo? Ninguém, né? As pessoas vão tentar se proteger o máximo possível para guardar um pouco da sua vida nesse tempo do fim, ok? Então, vai ficar totalmente exposto. Então, esses 3 dias e meio, na minha opinião, fala dos 3 anos e meio, tá? Ele só usa dias, nesse caso, assim como a palavra usa 1260 dias aqui em cima, e tem a ver com os mesmos 42 meses. Então, a Bíblia ela vai usando essas formas de se falar de períodos de tempo, de formas diferentes, mas quando a gente olha para a profecia, a gente vê que está falando de um mesmo período, ok? Tá bom? Podemos ir? Versículo 11 diz assim: mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os inimigos olhavam. Quem quer dizer para mim o que aconteceu aqui? Alguém quer? Alguém se arrisca? Depois de tudo isso que eu falei, se esses 3 dias e meio são os últimos 3 anos e meio da grande tribulação, o que é o versículo 11, então? Alguém? Alguém se arrisca? Não, coragem de falar de jeito nenhum, né? Gente, nada mais é do que o arrebatamento. Jesus voltou. Por quê? Olha o que o versículo 11 diz. Não pode, não pode ter medo de falar, não pode. Errar é humano, né? A gente tá em aula, então em aula pode errar, não pode errar na prova. Vai que não é. Né? A gente tem que falar. O arrebatamento aconteceu aqui, ó. Mas depois dos 3 dias e meio, depois dos 3 anos e meio do final, os 3 anos e meio últimos, o que vai acontecer? Entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Entrou neles quem, gente? Vamos tentar achar o sujeito da frase? Português aqui, né? Lembra do sujeito da frase? Entrou neles quem? Um espírito de vida, um sopro de vida da parte de Deus. De quem que tá falando a frase aqui? Entrou neles quem? Uma testemunha? Nas pessoas que foram mortas, né? Nós não estamos falando dos cadáveres que estão ali jogados, né, nas ruas, né? Então, olha, nós estamos lendo, né, a respeito disso, do que está acontecendo. Muitos santos foram, Espírito de Deus. muitos santos foram mortos nesse período aqui dos últimos 3 anos e meio. A perseguição do anticristo foi maciça,
mas Jesus voltou. Então, quando Jesus volta, o que acontece primeiro? Nós vamos entrar nesse tema um pouquinho mais para frente, mas a gente já pode falar. 1 Tessalonicenses fala que na volta de Jesus, quem é que ressuscita primeiro? Os mortos. Então, a ressurreição acontece primeiro com aqueles que foram mortos, desde o Antigo Testamento até aquele momento. Então, todos aqueles que morreram em Cristo são os primeiros a ressuscitar na volta de Jesus. Então, 1 Tessalonicenses 5, se não me engano, vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre esse assunto quando entrar a parte da ressurreição dos mortos. Então, a gente tem aqui nada mais, nada menos do que a volta de Jesus. Então, Jesus volta nas nuvens, os mortos tornam a vida, né? Ressuscitam os mortos. Eles têm então o sopro de vida da parte de Deus. Eles ressuscitam, seus corpos são transformados e aqueles que estão vivos nesse momento ainda também têm os seus corpos transformados num abrir, num piscar de olhos, né? Os seus corpos também são transformados. E acontece o que com eles? Nós também vamos entrar nisso. Eu só vou dar aqui uma palhinha para a gente ver que o versículo está falando sobre isso. Eles são levados para o encontro com o Senhor aonde? Nas nuvens. Então, o que o versículo está falando? Vamos ler de novo para vocês entenderem? Olha o versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus e eles ficaram em pé. Então, eles ressuscitaram. E um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Imagina as pessoas nesse momento olhando Jesus vindo nas nuvens, as pessoas ressuscitando dos mortos, todas as pessoas sendo ressurretas nesse momento, tendo seus corpos transformados, aqueles que estão vivos também tendo seus corpos transformados, num abrir, né, num piscar de olhos. Versículo 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. Então vem o encontro da noiva com o noivo nas nuvens. Então os salvos são então nesse momento levados para o alto para ter o encontro com Cristo. E aí depois a gente vai descer, fica tranquilo. Mas esse é o momento do encontro com Jesus nas nuvens. Então depois dos 3 anos e meio do final da grande tribulação, onde todo esse período, né, de perseguição aconteceu, o anticristo reinou, acontece essa volta de Jesus, o encontro com os santos nos ares, e esse versículo está acontecendo. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Então, quem está aqui embaixo agora, quem ainda sobrou da grande tribulação e que são os inimigos de Deus, agora estão olhando para esse acontecimento que é a nossa grande expectativa e a nossa grande esperança, que é a volta de Jesus. Jesus aparece nas nuvens, ele então traz a ressurreição dos mortos, todos aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão vivos são transformados, automaticamente os seus corpos são transformados e todos eles são levados às alturas para encontrar com Jesus nas nuvens, ok? E aí o versículo 13. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. Lembra dos terremotos que a gente falou? Que é sempre depois das taças, das trombetas e, né, dos selos. Sempre no último selo acontece o terremoto. Tá vendo o terremoto acontecendo aqui de novo? Justamente, né, no arrebatamento, na última trombeta, na última taça, no último selo, a trombeta vai tocar, a última taça vai ser derramada e Jesus vai voltar e o terremoto vai acontecer. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto. Fala, quem tá falando? Elis, Oi. então quer dizer que o arrebatamento vai ser nesse momento, quando as testemunhas subirem para o céu, o povo vai ressuscitar e quem estiver vivo vai embora também. Isso, na verdade fala do período, né, Soninha? Não tem a ver só com as testemunhas em si, mas as testemunhas terminaram o testemunho, ó, vamos voltar ao versículo só pra gente ver a sequência agora. Eu sei que eu comecei a falar muita coisa, vamos pegar o versículo 7 de novo e a gente lê até onde leu aqui agora. Aí vocês vão entender a sequência, ó. Quando eles tiverem, as testemunhas, né, ó, versículo 7, quando eles tiverem terminado o seu testemunho, então vai haver um período de ainda proclamação do evangelho, tá, de arrependimento. Mas quando eles tiverem terminado esse tempo que Deus falar, acabou, chega de dar testemunho. Por quê? Porque Deus vai liberar que a besta, então, se levante do mar para perseguir os santos.
Então, isso aqui é uma liberação de Deus também, ok? O próprio Deus está liberando. Versículo 7, né? Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá vencê-los e matá-los. Então, muitos vão ser mortos. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Então, você vê que a sequência dos assuntos que João está falando parecem estar até deslocados, né? Fora de lugar. Mas nós estamos vendo os acontecimentos se desenvolverem. Não quer dizer que eles estão em ordem cronológica, mas estudando a gente consegue colocar as coisas no devido lugar. Por quê? Porque a gente tem o término dos últimos 3 anos e meio, muitos santos foram mortos, realmente há todo esse escárnio aí, né, sobre a igreja, sobre os judeus que estão ali pregando, falando do arrependimento. O anticristo vence, ele acha que ele então venceu de verdade, mas aí Jesus vem. E então há o arrebatamento dos santos. Então a igreja santa e preparada, toda aquela questão das 7 igrejas que nós falamos, então aqueles que estão realmente preparados para o arrebatamento, nesse momento então são arrebatados, sobem para esse encontro nas nuvens com o Senhor, e aí depois vem todo o restante que vai acontecer. Agora desce todo mundo, esse exército todo, para a grande guerra do Armagedon. Por que eu tô falando isso, gente? Porque percebam no versículo... quer ver, ó? Versículo... Vamos voltar pro 12 mesmo. Olha só o que acontece aqui. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto seus inimigos olhavam. Então vocês concordam comigo que ao mesmo tempo que o arrebatamento está acontecendo, há muitos inimigos de Deus ainda na terra, ok? Não morreu todo mundo com todos os juízos, com todas as taças. Ainda tem muita gente viva e que são inimigos de Deus e que estavam justamente perseguindo as testemunhas, né? A igreja, ou quem quer que seja essa testemunha que estava pregando o evangelho, ok? E nesse momento, então, essas pessoas estão vendo o arrebatamento